da 20ª legislatura. Registro a presença dos deputados Marli, deputado João Magalhães, deputado Dr. Maurício. Presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender, então, a reunião por alguns minutos e aguardar a chegada do relevância do papel fiscalizador do Parlamento Mineiro. Passa-se... Então, estamos reabrindo a reunião. A presidência informa o recebimento do ofício do presidente da Casa, orientando acerca do Assembleia Fiscaliza 2526, bem como reiterando a relevância do papel fiscalizador do Parlamento Mineiro. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.431/2017, primeiro turno, retirado de pauta por falta de pressupostos. Projeto de lei 2.533/2024, primeiro turno, institui o polo leiteiro de Itutinga e região. Autor, deputado Charles Santos, e relator Raul Belém. Na ausência do relator, avoco a relatoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 2.533/2024, de autoria do deputado Charles Santos, que institui o polo leiteiro de Itutinga e região, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDE, para que a instituição se manifeste sobre a proposição, considerando a demanda parlamentar, bem como a política estadual de apoio aos arranjos produtivos locais, APLs. Indique se os municípios elencados para compor o referido polo leiteiro, Bom Sucesso, Carrancas, Cruzilha, Ibituruna, Ingaí, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nazareno, São João del Rei e São Vicente de Minas apresentariam os atributos necessários e suficientes para a constituição de um novo APL dos setores de bovinocultura de leite ou laticínios. Sala de Comissões, 18 de março de 2025. Deputado Dr. Maurício. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 3018 de 2024, primeiro turno, confere ao município de Formoso o título de capital estadual da laranja. Deputada Marli Ribeiro. Relator Raul Belém. Na ausência do relator, avoco para mim a relatoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 3018/2024, de autoria da deputada Marli Ribeiro, que confere ao município de Formoso o título de capital estadual da laranja. Requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que informe se a produção de laranja no município de Formoso justifica o seu reconhecimento por lei, inclusive comparativamente a outros municípios produtores no Estado. Sala das Comissões, 18 de março de 2025. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento.
Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago os deputados e a deputada se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Requerimento da deputada Marli. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, deputada que este subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério da Defesa, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, pedido de providências para que agilizem os processos internos para as autorizações do manejo do javali SUS-SCROFA. Sala de Comissões, 18 de março de 2025. Deputada Marli Ribeiro, justificação. Levando-se em consideração que a proliferação desenfreada do javali vem causando prejuízos significativos ao meio ambiente, à agricultura, à saúde pública, à economia e, mais recentemente, à segurança pública, é necessária medida de urgência para o seu manejo e controle, impedindo a sua multiplicação para outras regiões, o que já está ocorrendo. O manejo do javali, SUS-SCROFA, enseja a utilização de armas de fogo, o que demanda as respectivas autorizações do Exército para a inclusão de armas no acervo da caça, transferência entre acervos, emissão de guias de tráfego, entre outros requerimentos, além da autorização do IBAMA para que a realização da atividade do manejo se dê em estrito cumprimento da lei. Os controladores do javali prestam relevantes serviços de interesse público, na maioria das vezes de forma voluntária, sem qualquer indenização, pública ou privada, pelas despesas havidas, com a obtenção de toda a documentação necessária para a realização da atividade de forma legal. Apesar dos esforços dos controladores, a demora na obtenção dos documentos necessários obsta à realização de controle do javali, agravando a já delicada situação de desequilíbrio em que se encontra a proliferação desta praga e a omissão dos respectivos órgãos envolvidos pela demora no processamento das solicitações exigidas pela legislação, especificamente o Exército e o IBAMA, enseja prejuízos irreparáveis ao meio ambiente, à agricultura, à saúde pública, à economia e à segurança pública, sendo necessária a adoção de medida em caráter urgente para evitar o aumento dos prejuízos. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada Marli, eu queria fazer uma observação nesse caso. Nós estivemos lá na sua cidade, de Paracatu, para debater um assunto referente ao meio ambiente. A fiscalização do meio ambiente estava sendo exagerada. Qualquer uma poda de árvore, eles faziam uma multa altíssima e processos difíceis de serem contornados. Então, nós estivemos lá para isso, a senhora lembra disso, o deputado Coronel Henrique, o deputado Raul Belém, eu e a senhora, excelentíssima deputada Marli. E lá nós encontramos uma persistência com relação ao javali. O pessoal, a gente perguntava do meio ambiente, eles falavam, olha, o meio ambiente está apertando a gente, está dificultando os produtores de trabalharem, mas o javali aqui está de forma exagerada, destruindo o meio ambiente, destruindo as lavouras e causando mal à saúde pública, como a senhora disse. Então, nós imediatamente fizemos um projeto para o abate da caça do javali em Minas Gerais, porque normalmente o governo federal, a cada 6 meses, renovava a licença para o abate do javali. Só que o governo federal não quis fazer mais isso. Ele disse até uma frase que me contaram, que ele não estava nem aí com os produtores rurais não votaram nele. Então, que se dane o javali. Então, nós fizemos um projeto de lei, a senhora, eu, o deputado Coronel Henrique e o deputado Raul Belém. Nós assinamos em conjunto
exatamente um projeto de lei para que Minas Gerais autorizasse a caça do javali, o abate do javali. O projeto está tramitando ainda no Congresso, na nossa Assembleia, e eu tenho certeza que dentro de pouquíssimo tempo ele vai à votação e nós vamos aprová-lo, para nós termos um licenciamento estadual. Pelo menos no nosso estado, nós vamos poder abater o javali. Se nos outros estados o governo federal não atende, que cada estado faça a sua lei. Então, isso é importante, eu queria fazer esse relato, que vai de encontro ao seu projeto, ao seu requerimento. Tá certo? Então, doutor Maurício, boa tarde, doutor Maurício, deputado Coronel Henrique. Realmente, nessa audiência pública foi abordado esse assunto do javali. E nós apresentamos hoje esse requerimento já a pedido dos produtores, né, que a situação da proliferação do javali está ficando mais séria do que as pessoas imaginam. Além do perigo, eles tragam um grande prejuízo às lavouras. Então, aqui a gente está apresentando um requerimento pedindo aos órgãos competentes para que ajam com mais rapidez para que os prejuízos não venham aumentar. Eu estou, através desse requerimento e o projeto de lei que nós apresentamos, através essa audiência pública que teve em Paracatu, nós vamos até pedir, doutor Maurício, às comissões onde está esse projeto, para que dê seriedade a esse projeto, para que a lei seja já instituída e dê a legalidade para que possa ser executada no Estado de Minas Gerais. Porque é um caso que pede urgência, não dá para esperar mais, que os prejuízos que os produtores rurais estão tendo é muito grande, e sem falar o perigo, né, que é um animalzinho perigoso, né? Então, nós precisamos realmente agir com mais rapidez para que esse assunto seja resolvido, né, esse problema seja resolvido. Deputada Marli, muito obrigado pela sua fala, realmente a sua fala condiz com aquilo que eu falei, que nós percebemos lá em Paracatu. Mas nós ficamos sabendo que, através da nossa assessora, que está sendo avaliado pela Comissão de Meio Ambiente. Exatamente, nós vamos debater sobre o meio ambiente, as reclamações da fiscalização do meio ambiente, e deparamos com essa queixa grave do descontrole do javali. Então, lá que está parado, nós vamos conversar com a comissão, o que está pegando lá, para que eles liberem o quanto antes. Deputado Coronel Henrique, deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Prezado deputado doutor Maurício, deputada Marli Ribeiro, deputado Raul Belém, pegando um gancho aí na pauta do javali, hoje nós vimos uma discussão muito grande no plenário hoje, de um tema muito afeito a essa comissão, doutor Maurício, que hoje ficou se discutindo no plenário o preço dos alimentos, né? Cada um estimando ali os deputados que pertencem ao partido do presidente da República tentando arrumar justificativas para o preço alto dos alimentos. E muito me impressiona, doutor Maurício, que hoje conseguiram até culpar o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro pelo preço alto dos alimentos. Isso é uma característica da esquerda de nunca assumir a responsabilidade sobre o que é de direito de quem está no comando. Nós temos esse desgoverno já caminhando para o seu terceiro ano e buscando justificativas ainda em governos passados para esse caos que a população mais carente hoje está sentindo. Nós sabemos que fica muito fácil enganar o povo quando não faz doer no bolso do povo brasileiro, como está doendo agora. Nós temos aí um descontrole absoluto de vários itens da cesta básica e o governo não sabe mais o que fazer. Busca culpas em todos e não assume a responsabilidade pela sua falta de gestão. Nós vemos aí que é irreversível aí o preço do café, o preço do ovo, itens importantes na cesta básica do brasileiro, e para um governo que mentiu descaradamente sobre o preço da picanha, que mentiu descaradamente sobre diversas outras pautas, começa a verificar que não existe luz no fim do túnel. Nós sabemos que a nossa agropecuária,
que precisava, desde o início, ter tido uma atenção toda especial, principalmente com políticas de valorização, de defesa daquele que produz. E nós tivemos, pelo contrário, um incentivo à invasão de terras, um combate evitando que o proprietário rural tivesse armamento na sua propriedade, aumentou a insegurança no campo. Tive a oportunidade de aprovar, na semana passada, uma lei que regulamenta ou facilita, dentro da política de segurança do Estado, o abigeato, que é o crime de roubo de gado. Nós sabemos que, quando um país está em crise, proporcionalmente, a violência aumenta, especialmente quando nós temos um discurso completamente invertido daquele que deveria atacar a criminalidade, daqueles que deveriam prezar pela segurança do nosso cidadão, mas, pelo contrário, temos sentado na cadeira da presidência da República um cidadão que, 15 dias antes da eleição, subiu o morro do Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro, para se reunir com traficantes. Nós temos hoje um contrassenso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, existe uma indicação de inelegibilidade porque ele se reuniu com embaixadores, enquanto o atual presidente da República se reuniu com traficantes e fica tudo numa boa. Então, nós precisamos, não podemos, o tempo todo, o máximo que falarmos aqui será pouco, utilizando essa ferramenta tão importante que é a nossa TV Assembleia, para que a população mineira saiba que Minas Gerais hoje procura cada vez mais se afastar desse desgoverno federal. Nosso governador Romeu Zema, em todas as oportunidades que discursa ou que publica nas suas redes sociais, sinaliza claramente que possui com o atual presidente de plantão uma relação meramente republicana. Ele não quer nenhum tipo de aproximação. Na semana passada ele disse que o atual presidente da República está no modo avião, deputado Raul Belém, que está desconectado da realidade. E isso nós vimos quando da presença na semana passada em Minas Gerais, que o senhor Luiz Inácio, por diversas vezes, pronunciou diversas inverdades. Nós hoje vimos no plenário deputados do partido do presidente da República dizendo que a direita usa o microfone para falar fake news. Eu repito mais uma vez, se retirarmos a palavra fake news e golpe da boca dos atuais governantes do governo federal, eles ficam praticamente mudos, pois eles não possuem outra pauta a não ser dizer que tudo aquilo que falam deles é fake news. Infelizmente, hoje, os números da nossa economia não demonstram que a nossa crise é fake news. Hoje, a população sente no bolso e, cada vez mais, esse desgoverno busca compensar os seus gastos desenfreados com busca constante de taxar o povo brasileiro, seja no PIX, como nós vimos aí no início do ano, que felizmente caiu por terra, seja nessa reforma tributária absurda, que ainda não começou a ser completamente implementada e que aí sim, a partir do ano que vem, o povo brasileiro vai sentir no bolso as mazelas deste desgoverno que esqueceu de governar e que simplesmente retorna ao local do crime para fazer tudo aquilo que fez e que culminou em 2015 com a maior crise, com a maior recessão da história do Brasil, resultando no impeachment de uma presidente que até hoje esse partido insiste em dizer que aquilo foi golpe. Eu agradeço a oportunidade, doutor Maurício, dessa fala nessa comissão tão importante, integrada principalmente por homens e mulheres que defendem aquele que produz. 2026 está logo ali e nós não iremos admitir que essa quadrilha continue no poder. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela fala, coronel Henrique. Antes de retornar a palavra, passar a palavra para o presidente, que acaba de chegar, Raul Belém, eu gostaria só de parabenizar aqui o nosso grande homem, Antônio Carlos, que foi presidente do IMA por muitos anos,
Ele, inclusive, fez um trabalho fundamental na área de agropecuária. E estou me referindo ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Ele fez da nossa agropecuária uma referência mundial com relação à sanidade dos nossos rebanhos. Por isso, nós somos hoje o maior exportador mundial nesta área. E o presidente Antônio Carlos sempre agiu com muito profissionalismo, com muita ética, um compromisso com a agropecuária mineira. Enfrentou desafios com determinações e trabalhou incansavelmente para fortalecer, garantindo avanços importantes na fiscalização da sanidade animal e vegetal e na modernização dos processos do Instituto. Então, Antônio Carlos, como você está aposentando, trabalhou muito, mas sai deixando um legado muito importante para esse Instituto de Agropecuária do Brasil, que é o IMA. Nós queremos agradecê-lo pelo seu trabalho, parabenizá-lo e dizer que você será sempre bem-vindo a esse instituto, porque o seu legado vai ficar para a eternidade. E, ao mesmo tempo, queremos parabenizar Luísa Barreto, a nova diretora-geral do IMA, que assume agora uma pessoa realmente preparadíssima, tem uma ficha marcada por competência e liderança. Então, Luísa Barreto, Luísa de Castro, que você faça o mesmo trabalho que o Antônio Carlos vinha fazendo, dando continuidade nesse trabalho belíssimo, especialmente na sanidade dos nossos rebanhos, suínos, bovinos e outros animais e vegetais, porque isso fortalece a nossa exportação, valoriza a nossa agropecuária e agroindústria. Então, eu quero dar os parabéns pela sua posse e quero me colocar à disposição, como pecuarista que eu sou aqui da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, me coloco à disposição, meu gabinete, a minha equipe estará à disposição do IMA. Meus parabéns, Antônio Carlos e Luísa Barreto. Quero, então, passar a palavra agora ao nosso querido presidente, que acaba de chegar, Raul Belém. Com a palavra, presidente. Muito obrigado, doutor Maurício e todos os demais membros dessa comissão. Antes de nós encerrarmos, eu só gostaria de lembrarmos que nós vamos iniciar um novo ciclo, né, do Assembleia Fiscaliza, né, esse programa que é extremamente importante, né, para que nós possamos receber, né, por parte do governo do Estado, uma prestação de contas em relação ao trabalho que vem sendo desempenhado por cada secretário, por cada órgão, né, e para que isso seja otimizado da melhor forma, eu quero pedir, né, aos membros dessa comissão que nos auxiliem para que nós possamos, dentro das temáticas relevantes para a nossa comissão, que nós possamos alinhar aí os temas a serem debatidos durante o Assembleia Fiscaliza, para que nós possamos ter aí um resultado esperado pela população, né, quando vier aqui os membros do Poder Executivo prestar conta do seu trabalho a esta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.